Oi, 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 meu povo! Bem-vindos ao Arquipélago Verde, um podcast original que te conta como notícias de meio ambiente e política mundo afora vão impactar a sua vida. Eu sou Leila Figueiredo e falo direto de Utautarre, território do povo Ngātaha, no país que vocês conhecem como Nova Zelândia. Junto comigo na apresentação desse podcast está Lívia Maire, que fala com a gente da Suíça. Se você curte o Arquipélago Verde, não se esqueça de compartilhar, comentar, mandar para todo mundo para fortalecer o nosso trabalho. Esse episódio 23 é super importante porque, além de contar com Daniela, Andréia e Débora conversando comigo e com a Lívia, ele também é o nosso primeiro episódio completo no YouTube. Então aproveite para seguir o Arquipélago Verde no YouTube também e lá você consegue ver o vídeo completo. Nas plataformas de áudio, a gente resolveu dividir esse programa em duas partes. Essa aqui é a parte 1. Fala, galera, tudo bem? Muito bom estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Todas elas, cada uma fizeram o episódio 19, 20, 21, é isso? Durante o mês de julho. E é um prazer estar aqui com vocês, porque eu não participei da gravação, ouvi todos os episódios, obviamente, mas a gente não estava aqui presentes, todo mundo. Estou bem feliz que a gente conseguiu arranjar dentro da bagunça de fusos horários aí um tempinho para a gente fazer isso. Lá para a Leila agora só meia-noite, né, Leila? Amanhã pelo menos você tem um dia de folga, tirou um dia de folga só para o Arquipélago Verde. Gente, só por isso vocês deviam ir lá, dar 5 estrelinhas, todo mundo em massa, e compartilhar com um amigo e um familiar. Só por conta dessa... Pelo amor de Jesus, gente, eu tô morrendo de sono, façam isso. Bom, essa edição aqui, esse episódio 23 do Arquipélago, ele é por uma razão especial, para agradecer também as nossas participantes aí do mês de julho, mas também porque a gente está numa situação bastante peculiar e importante em 2024, que são as eleições, e aí a gente traz esse episódio um pouco para falar sobre isso, num contexto de Brasil, inclusive um Brasil ardendo em fogo, né? A gente está no meio de uma situação extremamente... Como que eu posso nomear? Extremamente extrema e preocupante demais, né? Para mim, pelo menos que estou aqui à distância, eu fico louca atrás dos dados e tentando entender como é que a gente vai sair dessa. E sair dessa implica nessas eleições agora municipais, né? Como eu falei no episódio passado, nessas eleições de 2024, que são históricas. Então, eu gostaria de abrir aqui o debate com a Leila e com a Débora, que prepararam para a gente uma explicação de como é que os poderes dentro do legislativo, executivo e tudo mais no Brasil funciona, mas principalmente em vista dessas eleições municipais, quais são as atribuições dos vereadores e como é que a gente se localiza nesse sistema político do Brasil. Então, Leila e Débora, começo com vocês. Então, gente, vocês sabem que eu falo demais, né? Então eu já vou começar falando de outro assunto. Primeiro eu quero deixar aqui, né, a minha solidariedade a todos os humanos, não humanos, mais que humanos, que estão passando por essa situação caótica no Brasil agora. A gente sabe que há anos o Brasil tem esse tal desse Dia do Fogo, e esse Dia do Fogo continua acontecendo, porque nada é feito, né? A gente sabe que a gente está vindo de uma situação no nível federal, onde tínhamos greve, né, dos servidores do IBAMA, servidores ambientais, e que agora essas mesmas pessoas que continuam desvalorizadas, apesar de terem saído da greve, estão sendo brigadistas, né, junto com outros voluntários e tal. Então, é uma situação toda que é incomparável com o governo anterior, né? Acho que tem que ficar bem claro isso, mas ao mesmo tempo temos o maior plano safra da história, né? Lembrando que o plano safra desse ano foram 400 bilhões de reais para as mesmas pessoas que estão tacando fogo no Brasil. Então, aqui fica o meu abraço e minha solidariedade a todo mundo, humano e não humano, que está sofrendo com isso. E aí também dizer que não dá tempo da gente esperar o poder público, infelizmente, e que todos vocês
Aqui nós 5 e quem está nos ouvindo precisa ter kit de emergência. Eu sei que eu tô parecendo paranoica falando disso, né, foi um tema do episódio 22 também, junto com as eleições no mundo inteiro. Mas façam seu kit de emergência, não dá para esperar o poder público. Lá na minha página do Instagram, william.sustentável, eu trouxe uma sequência de vídeos mostrando para vocês o que fazer, mas o conteúdo completo tá no episódio 22 do Arquipélago Verde. Bom, então vamos lá. Temporada de eleições municipais. Todo mundo sabe que vão começar as campanhas, a gente sabe que no Brasil tem um roteiro de gente com nomezinhos super estranhos, né? E aí a pessoa mais caricata possível começa a ganhar uma visibilidade absurda, e aí chega no dia da eleição, você não tem um santinho, você não tem não sei o quê, aí você lembra daquele jingle horrível, chiclete, ou lembra da pessoa com a cara mais estranha possível, mais caricata, e aí você vai e vota nele. E aí, com isso, a gente tem um tiririca no Congresso. Então, assim, um dos motivos da gente estar fazendo esse episódio hoje é pra gente sentar, acalmar o coração e lembrar do porquê que a gente tá votando nessas pessoas, né? E aí, lembrando que eu sou uma pessoa que acredita que a democracia liberal tem vários problemas e vários limites, né? Então, se a gente vai jogar esse jogo, a gente precisa saber disso. Vamos lá. Antes de pensar em votar em alguma eleição, você precisa saber para que cada uma das esferas do poder no Brasil, do Estado brasileiro, né, e aí Estado com E maiúsculo, o que cada uma delas faz, como cada uma delas funciona, tá? Esse ano a gente tem eleições pro Legislativo e pro Executivo. O que o Poder Executivo faz, gente? Já tá no nome, tá? O Poder Executivo, ele é responsável por propor e executar políticas públicas. Eles é um grupo de pessoas que formam o que a gente chama de governo, né? Então eles têm uma proposta política, uma proposta de país, de cidade, de estado, ou normalmente uma proposta de poder. E quando você vota neles, você está dizendo que é nessa proposta de poder, de país, de estado, de município que você acredita. Então, o poder executivo, ele vai lá e executa políticas públicas, eles fazem toda a função de zeladoria, de administração, saúde, educação, necessidades básicas. É o executivo que coordena tudo isso e implementa tudo isso, tá? Bom, e aí a gente também tem uma situação bem interessante no executivo, que é o executivo ele executa tudo e ele tem funcionários de diferentes formas, estão ali de diferentes formas. Então a gente tem funcionários eleitos no executivo, como os prefeitos, por exemplo, governadores e presidente. A gente tem funcionários de carreira, pessoas que são concursadas, a gente tem cargos de confiança, a gente tem cargos comissionados, e todas essas pessoas perfazem o poder executivo. É o executivo, então, que administra tudo. O poder legislativo, ele tem duas funções principais. Uma delas é fiscalizar o poder executivo, e aí eu não sei vocês, mas eu nunca vi isso acontecendo de forma de fato correta, mas uma das funções é essa, tá? O legislativo, ele fiscaliza o executivo e ele produz as leis, então desde Constituição, emenda constitucional, propostas de lei, enfim, é o legislativo que vai fazer. O legislativo, ele diz para a gente como a sociedade se organiza. Então, se o executivo te propõe políticas públicas e coloca elas em ação, o legislativo é que diz como a nossa sociedade deve funcionar. Então, por exemplo, agora no nosso legislativo federal, passou essa semana em regime de urgência uma lei que diz que pode ter clube de tiro perto de escolas. Então, para os nossos representantes do Legislativo Federal, a organização da nossa sociedade é tal que crianças ficam perto de pessoas atirando no alvo, né? Então, essa é a organização que o nosso legislativo quer para a nossa sociedade. O legislativo, ele então no nível municipal, ele é para estar muito perto das pessoas, porque você elege pessoas que você supostamente conhece, que são representantes do seu bairro, da sua comunidade e tal. E no nível federal, com os nossos deputados federais, a história já é um pouco mais complicada. Por fim, nas 3 esferas do poder no Brasil, a gente tem o judiciário. O judiciário, ele vai saber se as leis que o legislativo criou
estão sendo cumpridas e ele supostamente faz mediação entre os cidadãos. Então, o judiciário serve para resolver disputas e para garantir que todos os direitos estão sendo cumpridos. Direitos e deveres estão sendo cumpridos. Bom, como 2022? Gente, 2024. Que isso? 2022 foi outro trauma. Como 2024 é ano de eleição. Efeito pandemia, isso. Oi? Foi um efeito pandemia, isso. Então, é, 2024, ano de eleição, a gente vai fazer esse episódio todo em volta do executivo e do legislativo. E tem um detalhe: no judiciário, gente, a gente não vota, né? Quem são nossos juízes, desembargadores e tal. Por isso, às vezes, eles passam meio que, né, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo por lá. Mas dentro do Poder Judiciário, eles votam neles mesmos, entre si, tem todo um esquema lá supostamente democrático, viu? Então, os juízes votam para desembargador, representantes de diferentes órgãos, enfim, é isso. Débora, tu vais falar um pouquinho da prefeitura, né? Conta pra gente o que a prefeitura faz. Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo e para todas nós aqui. Primeiramente, falar, né? Satisfação enorme estar com vocês, com essas mulheres incríveis. Estar com Lívia pela primeira vez, assim, lá, né, ao vivo. E prazer em conhecer a Andréia e a Daniela. Bom, falando um pouquinho, né, sobre essa estrutura da prefeitura, que é o foco agora, né, nas eleições, para a gente entender um pouco. A prefeitura, como a Leila estava explicando, né, do poder executivo, então é o executivo dos municípios, né? Ela é comandada pelo prefeito e é dividida em secretarias que cuidam das diversas áreas, né, como educação, turismo, meio ambiente, saúde, etc. Dentro dessa esfera, o prefeito é uma figura central. E uma curiosidade sobre isso, para quem não sabe, os prefeitos passaram a ser escolhidos pelo voto popular somente há 90 anos, né, desde 1934, quando houveram as primeiras eleições para prefeito. Antes eles eram designados pela federação ou pelo estado. Então isso é uma curiosidade, é novo, né, para nossa Gente, posso falar uma coisa aqui antes de saudar todo mundo? Eu fiquei pasma com essa informação. Apesar de depois ter refletido e falar assim, faz muito sentido, porque a democracia, do jeito que a gente conhece, né, é muito recente, é muito nova, muito jovem. Mas eu fiquei assim impressionada só de ver o número, né? 90 anos dá um choque mesmo. Não sei você. Eu também. É um choque. É um choque pensando, meu avô tem 101 anos. Então, exato! Né? A minha avó tem 94, quando a minha avó nasceu, os prefeitos não eram assim, gente. É muito chocante mesmo. 90 anos e nem todo mundo votava. Tem esse Exatamente, ainda tem esse detalhe. Mulher não votava, pessoas analfabetas não votavam. Exato, ainda tem esse detalhe. Verdade. Ai, gente. Então a gente tem muito para caminhar. Continua. Mas tá então, difícil já. E o papel do prefeito é de chefe desse poder executivo, administrando e comandando os serviços públicos, né, de forma geral. Cabe a ele analisar as leis que são propostas pelo Poder Legislativo, né, que são a Câmara dos Vereadores, zelar pelas leis já existentes, recolher impostos e usar isso de acordo com a lei vigente, né? Algumas secretarias são de gestão exclusiva do município, né? Ou seja, elas são administradas por recursos do município. Outras têm gestão compartilhada com a federação ou com o estado. Um exemplo disso é a educação, né? Que a educação, você tem uma parte que é gerida pelo município, então, ensino infantil, educação infantil e ensino fundamental é o município que fornece.
os outros níveis de educação pode ser fornecido pelo Estado ou pela federação. Não que o município não possa também fornecer outros níveis de educação, mas a obrigação dele é com ensino infantil, educação infantil e fundamental. A saúde também é um exemplo disso, né? Ela recebe recursos do município para aplicar em políticas públicas locais, né? Voltadas para a saúde, e recebe recursos da federação e do estado para aplicar as políticas nacionais de saúde, né? Pública. Então, e além desses recursos, o município também acessa um fundo de participação dos municípios, né, que é um fundo federal, que é destinado para cada município de acordo com a sua população. Então, dependendo do número da população, o município vai receber. E uma curiosidade é que no último censo que foi promovido, algumas cidades tiveram mudança muito drástica no número de habitantes, né? E isso impactou o orçamento, né, desses municípios. E aí entra uma série de coisas, né? Mas depois a gente conversa, comenta mais isso. A prefeitura deve gerir todos esses recursos e apresentar essa prestação de contas anualmente para a Câmara de Vereadores, né? Respeitando a lei de responsabilidade fiscal. Ele vai analisar se... E é uma prestação de conta, assim, de despesas e receitas, né? E isso é uma questão também que não é uma prestação de conta tão detalhada, e às vezes algumas coisas eu acho que acaba ficando para trás, né? Na análise. Bom, tudo isso deve ser orientado pela lei orgânica do município, né? Que é tipo a constituição local do município, né? Que personaliza a gestão de acordo com as leis federais e estaduais e as necessidades e características locais. E um outro documento importantíssimo no ordenamento territorial, na gestão municipal, é o plano diretor e a lei de uso e ocupação do solo, né? Que devem gerir toda essa administração. Em resumo, o prefeito deve enviar projetos à Câmara Municipal e avaliar as propostas dos vereadores, gerir o ordenamento territorial com base nessas leis que eu já falei, zelar pelo patrimônio histórico e cultural, gerir o orçamento municipal, segurança pública com foco na prevenção, né, porque o município não tem polícia, né, organizar o trânsito, pavimentação de ruas, calçamento, oferecer espaços públicos de lazer, cuidar da educação, saúde, saneamento e proteger o meio ambiente, e fazer a zeladoria urbana e coleta de lixo, né? Tudo isso é o básico, né, das obrigações, e nós sabemos que para ter uma gestão efetiva, cada item desse, cada esfera dessa tem também o cumprimento de leis específicas de cada área, que para funcionar bem elas devem estar sendo geridas de forma correta, né? Um exemplo disso, que é uma coisa que eu trabalho muito, é com relação a essa coleta de lixo, né? Se o município não tiver uma política municipal de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, a coleta de resíduos, né, vai estar impactada, né? Ele vai estar descumprindo a legislação, o Plano Nacional a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E a gente sabe que, pelo menos aqui na Bahia, os municípios ainda estão muito desassistidos em relação a essas questões, né? Muitos municípios não têm plano de saneamento básico, política de saneamento básico, política de gestão de resíduos sólidos, enfim, uma série de políticas que vai viabilizar uma gestão mais efetiva desses pontos. É isso. Passando de novo para a Leila explicar um pouquinho sobre o papel das câmaras de vereadores. Valeu, Débora. Andréia, tu querias comentar? Oi, bom dia, bom dia. Bom, uma saudação, assim, para todas. Muito feliz, né, de estar aqui com vocês reunidas. Prazer, as meninas, Débora, Daniela, Lívia também, que a gente sempre estava tentando ali, né? Bom, mas eu queria pegar o gancho da Débora, né, do que a Débora colocou, só para pontuar fazer umas pontuações importantes, né? Essa questão dos recursos financeiros que os municípios têm, né? A gente tem
como a gente está vendo aqui, uma democracia super jovem, né? E na nossa última Constituição, numa tentativa de descentralização das competências, não ocorreu a descentralização financeira, né? Então, os municípios, eles, de alguma maneira, ainda, apesar de terem autonomia para bastante coisa, eles são dependentes financeiros desses recursos, né? E aqui, principalmente, essas transferências constitucionais, que são aquelas vinculadas aos direitos sociais, que está na Constituição, que é a saúde, a educação, e por isso esse compartilhamento, né? E tem o fundo municipal, né, que é onde, dependendo desse montante, vamos dizer assim, de habitantes que existe, que é repassado para o governo. Isso é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil hoje, sabe? E isso é o que tem levado bastante prefeitos a assinar acordos com cooperações supranacionais, vamos dizer assim, por exemplo, como o BID, para poder ter recurso para fazer obras nas suas cidades, né? Então, isso... pelo menos a gente tem visto assim nas metrópoles ou nas grandes regiões metropolitanas do Brasil, né, que é o que esses acordos, né, que vêm desses recursos internacionais, vamos dizer assim, para essas obras de infraestrutura, principalmente, é o que tem causado mais danos, tanto na questão ambiental, como também promovido, aumentado, vamos dizer assim, a segregação dentro das cidades, porque são obras que elas acabam sendo direcionadas para lugares específicos, né? Ou seja, onde está a classe média ou a classe média alta. Então, esse é um grande problema que a gente tem, né? E que também acaba comprometendo o endividamento dos municípios, porque para esses municípios, apesar deles terem autonomia de fechar esses contratos com esses bancos ou outros projetos, o Tesouro Nacional precisa aprovar, porque ele vai falar da viabilidade financeira desse município de pagar, né? E acaba gerando, vamos dizer assim, um grande endividamento. Então, a gente precisa, nesse processo, né, de olhar para as propostas, o que é que esses prefeitos estão colocando, de olhar para onde vêm esses recursos, sabe? Acredito que Leila vai falar agora sobre como esses vereadores eles podem manejar dentro da LDO esses recursos, mas a gente precisa estar mais atento, sabe, no Brasil para isso, assim, o quanto os municípios, para poderem executarem as suas políticas públicas de saúde, educação, assistência social, né? E agora, entrando na questão que está se criando as secretarias de mudanças climáticas, essa secretaria também, que tudo depende muito da política nacional, né? Do que o executivo, a nível nacional, ele está promovendo, porque isso impacta diretamente na gestão municipal. E eu lembrei aqui Bom, eu sou de São Luís do Maranhão, né? E eu lembrei que São Luís tinha feito uma parceria com o BID há muitos e muitos anos atrás, e o dinheiro teve que voltar, porque a prefeitura fez a parceria, fez o convênio, e simplesmente a prefeitura passou 20 anos e não fez. A contrapartida. Não fez a contrapartida, não fez a obra de infraestrutura que precisava, a cidade ficou sem a obra e o dinheiro voltou, porque a prefeitura, não tinha interesse de fazer o projeto que ia beneficiar a população, e 2, simplesmente não tinha como, não tinha gente, não tinha capital humano para fazer o negócio. Então tem tudo isso também, né? E deixa eu te falar, por conta dessas situações no Brasil, o BID, ele conseguiu aprovar dentro do Senado, do Congresso, uma espécie que a gente chama assim de uma engenharia institucional. Eles conseguem chegar no município e transformar a estrutura organizacional da prefeitura para que eles possam ter uma autonomia maior dentro da gestão para poder executar isso. É um gabinete paralelo ao prefeito. É um gabinete paralelo ao prefeito. Por um lado, né, vamos dizer assim, sendo razoável, né? É compreensível, porque a gente sabe que no Brasil prefeitos iniciam projetos, se o seu opositor assume na sequência, ele não dá continuidade ao projeto, que era um projeto para a cidade, né, vamos dizer assim. Então, por conta, na verdade, desses problemas, o BID hoje, ele desenvolveu essa engenharia institucional dentro das gestões municipais, onde muitas vezes esse gabinete ele tem mais autonomia do que as outras pastas, como de desenvolvimento urbano, infraestrutura urbana. É algo, assim, muito bizarro de se ver, né? Inacreditável. Ô, Leila, queria fazer uma intervenção aqui nessa questão dos 3 poderes, que eu acho, para daí passar a questão para você da Câmara dos Vereadores,
Porque talvez não tenha ficado claro, pelo menos para mim, e depois se ficou, a gente corta essa parte aqui, não tem problema. Mas essa divisão de 3 poderes, né, a nível federal, que o executivo é o presidente, o legislativo é a Câmara do Senado e a Câmara dos Deputados, e o judiciário, o tribunal, como é que isso se desdobra no território? Ficou mudo? Não? Então, Aí, quando se desdobra para os territórios, né, a nível estadual, esse executivo é o governador, daí tem a Câmara dos Deputados como o legislativo e o judiciário, os tribunais. E aí, na municipalidade, essa parte do executivo são os prefeitos, na parte do legislativo, a Câmara dos Vereadores e depois os tribunais. Eu acho que tinha que ter um resumo, mas eu passo a bola para você agora. Não, boa. O legislativo estadual é a Assembleia do Estado. Então, o federal vai ser o Congresso, Câmara dos Deputados e Senado. O estadual é a Assembleia do Estado e municipal, Câmara Municipal. O prefeito, o governador e o presidente são os chefes executivos de cada uma dessas esferas. A gente também tem um poder meio que paralelo a todos esses, mas que eu não vou me aprofundar muito, que é o Ministério Público, né? Bom, não dá, a gente não tem tempo suficiente para falar do Ministério Público, mas eu tô de olho no Ministério Público. Eu sinto sentimentos sobre o Ministério Público brasileiro. Enfim, boa, Lívia, boa intervenção. E aí vamos falar de vereadores, né? Gente, você que está escutando a gente, diga aí em quem você votou para vereador nas últimas eleições. Eu duvido que as pessoas lembrem, porque eu não lembro nenhum vereador que eu tenha votado durante a minha vida inteira. Bom, eu não voto no Brasil há 5 anos, mas enfim, é difícil. Vereador é mais difícil. Bom, o meu caso também, eu estava aqui tentando lembrar há 5 anos. Quem eu não lembro. Nunca ganha. André, que os vereadores dela nunca ganham. Ô, André. Ô, minha irmã. Olha, então, vamos lá. Se o prefeito é a versão municipal do presidente da República, o pessoal que ocupa a Câmara Municipal é quem faz o papel do Congresso, né? O número de vereadores de cada cidade, isso é uma dúvida constante, é determinado pelo número de habitantes. Então, o que Débora falou, que algumas cidades, por conta do censo, né, o orçamento mudou e tal, o número de vereadores em algumas cidades do Brasil aumentou e diminuiu por conta desse último censo também. Em São Luís, por exemplo, a gente tem 31 vereadores. Embora qualquer dia que você apareça lá, eu te dou 10 centavos se você encontrar mais de 10 vereadores ali. Dos 31. Porque o pessoal não gosta de trabalhar, não. Eles só trabalham 2 vezes por semana, gente. Juro. Procure saber na sua cidade quantas vezes por semana os vereadores vão trabalhar, tá? E aí, quando eles trabalham... Uma? Mentira. Meu Deus, gente. Não. Gente, olha. É inacreditável. Pelo menos eu só sei de um dia da semana que tem reunião, né? Que eles estão lá na Câmara. Eu não conheço outro dia. Sempre é quarta-feira. Meu Deus, gente. Ai, se eu contar o caso da Câmara Municipal de João Pessoa, vocês choram. Conta. Eles não comparecem às audiências públicas, que agora, infelizmente, com a aprovação do último plano diretor o ano passado, aqui né, é obrigatória. A audiência São Luís pública também não é mais obrigatória. As sessões, assim, são muito minguadas, né? Ou seja, geralmente é quando do interesse de um e de outro, então... A minha única surpresa foi na votação do plano diretor, que teve ampla maioria, né? Todos apareceram, a gente sabe muito bem os motivos pelos quais. E a Câmara estava cercada de polícia, né? Para os movimentos sociais não poderem participar da sessão. É algo bem bizarro, assim. Não, eu vou, já que a gente está falando disso, eu vou dizer para vocês que em maio eu estive em São Luís para uma questão familiar e fui numa audiência do plano diretor.
que a audiência foi chamada por um coletivo de vereadores, que, aliás, tinha votado a favor do plano diretor. Não sei porque que eles estavam organizando a audiência com a sociedade civil, se no final eles iam votar contra a sociedade civil. Mas, enfim, gente, só tinha essa galera do coletivo e um outro vereador. O papel desse um outro vereador, dos 31, foi se levantar. Ele estava na mesa diretora. Ele se levantou, Andréia, e leu um versículo da Bíblia, porque é uma lei no município de São Luís que todo mundo tem que ler um versículo da Bíblia antes de começar uma audiência pública. Então, enfim, né? Os vereadores da minha cidade, gente, são esses, tá? Quando eles trabalham, eles leem versículo da Bíblia e eles propõem e votam um projeto de lei, inclusive esse, né? De ficar fazendo esse tipo de Mas, procedimento. licença, Leila, rapidinho, só para ficar claro, o plano diretor, ele obrigatoriamente ele tem que ter audiência pública. Por isso que provavelmente eles estavam convocando a sociedade, né? Mas eles Débora. fizeram várias. Eles fizeram várias e É. não Só para assim, você ter ideia. Mas é fake, né? é É feio, algo é. que está no Estatuto das Cidades, que diz que tem que ter audiência pública, mas incrivelmente, né, inconstitucionalmente, foi aprovado o último plano diretor de João Pessoa, com um dispositivo muito claro, dizendo que agora não há obrigatoriedade de realização de audiências públicas para se discutir o plano diretor. Mas isso é inconstitucional, né? É inconstitucional, mas aí vem aquela coisa, na escala municipal a gente precisa estar muito atento ao alinhamento do Poder Judiciário com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Como é uma escala menor, geográfica menor, né, vamos dizer assim, existe uma relação de proximidade muito grande entre esses que ocupam esses poderes. Então, os movimentos sociais entraram com um pedido de inconstitucionalidade, mas foi negado. Foi simplesmente negado. Assim. Então, entraram com esse pedido no nível municipal. No municipal, com um juiz que estava pro... de plantão, imediatamente ele deu... Eu não lembro agora exatamente qual foi a decisão dele, mas não, ele estou deu perguntando por que não chegou no nível federal isso, essa reivindicação. Não, nem chegou a movimentar. E aí é uma questão que, tipo, dentro dos movimentos sociais aqui, particularmente, a gente tem uma falta muito grande de pessoas, né, da área jurídica, vamos dizer assim, e a gente fica de mãos atadas, né, porque não dá para se fazer tudo, né. E aí, quando o judiciário meio que impediu, o que a gente está apostando agora nessas eleições é quem vai revogar o que foi aprovado. Porque uma das questões do Poder Judiciário é realmente fazer esse julgamento de que se aquilo que está sendo feito está dentro das questões constitucionais, né, da nossa Constituição. Exato. Não julgar se aquilo é constitucional ou não, né? Esse é o atributo do Judiciário, seja no nível municipal, estadual ou federal. E aí, se chegar ali no nível federal e eles entenderem que isso não é constitucional, mas isso leva... Aí, se o judiciário do municipal bloqueia essa chegada também não faz o papel dele, que é já saber ou julgar que é inconstitucional, a gente tem aí uma galera aparelhando o Estado, né? Eu sei que esse termo está em desuso, mas a prática segue, né? E assim, uma coisa que a gente tem que pensar, gente, que é o que a Andrea está falando, é que essas pessoas moram no mesmo prédio. O vereador, o juiz, o desembargador, eles são vizinhos de porta. Nenhum movimento social jamais vai ter o acesso que um vereador que trabalha com uma construtora, que tem interesses financeiros, que ele tem com o juiz, porque essas pessoas estão no mesmo círculo de amizades, eles vão nos mesmos restaurantes, eles moram no mesmo prédio, eles são cunhados, sogros, entendeu? Tem toda uma relação extra estadual aí que a gente não tem nem como saber, né? Então, assim, também tem tudo isso. Bom, idealmente, são essas as pessoas que deviam representar a população no seu nível mais básico, mais elementar, que é o da cidade, né, do território que você habita.
Porque vereadores numa cidade normalmente são eleitos pelos bairros onde eles moram, onde eles cresceram e tal. E aí isso entra naquela questão de: "Ah, eu vou votar em não sei quem, porque ele é filho da minha amiga", ou ele é neto de um cara que foi vereador por 300 anos, ou enfim. E acaba que você vai por essas relações ou de parentesco, ou de que conhece, ou de colegagem, ou sei lá, de qualquer coisa assim, e você não tá de fato votando na pessoa pelo que ela tá propondo, você tá votando na pessoa porque é aquela pessoa que você acha que tem. O brasileiro gosta de ganhar, né, então: "Ah, eu vou votar naquele cara porque ele tá ganhando no segundo tempo, não vou votar para o meu voto não valer a pena", né, então também tem muito isso também. E aí a gente fica nessa situação onde passa 1 ano, 2 anos da eleição, você não sabe em quem você votou. Você não sabe que projeto de cidade você estava apoiando, né. E aí, assim, quem escuta o Arquipélago Verde e quem me segue no Ilha Sustentável sabe que semana sim, semana também eu tenho uns franiquitos por conta dos péssimos vereadores, de São Luís, mas idealmente, gente, essas pessoas vão te ajudar a pensar zeladoria urbana, elas vão cuidar do bem-estar da cidade, de adaptação, mitigação de mudança climática, o plano diretor, tudo isso que a gente já tem ordenamento jurídico, já tem estatuto da cidade, constituição, enfim, já tem um monte de coisa que pode fazer com que essas pessoas simplesmente fizessem o trabalho delas da forma correta. E infelizmente não é para isso que a gente tem, não é isso que a gente tem visto, ao longo do tempo. E aí eu digo para vocês assim, eu não tenho o emprego dos sonhos, porque eu não sonho com trabalho, principalmente dentro do capitalismo, mas eu confesso que ser vereadora está entre as minhas ambições. Juro pra vocês, eu já pensei até em vários jingles, que eu não vou cantar aqui porque minha voz é horrível, mas eu acho que não deve ter para quem gosta da cidade, para quem gosta das pessoas, para quem gosta de tudo isso aqui que nós falamos e que nós, né, estamos dedicando nosso trabalho, nossa vida para fazer. Gente, não deve ter trabalho mais incrível do que você se juntar com um monte de gente que tá lá para cuidar da sua cidade. Sabe, para representar o povo, para ir ver a senhorinha que tá com dificuldade de locomoção e não consegue andar na calçada, e você vai lá e manda ajeitar a calçada, ou fiscaliza quem tá ajeitando a calçada, o prefeito. Cara, isso é massa demais. Por que a gente não tá fazendo? Por que vocês não são vereadoras? Hein? Por que não tá todo mundo se candidatando? Fica aqui o questionamento, reflitam. É isso, vai Lívia. Não, na verdade, eu sempre sonhei em estar no poder público também, mas a vida vai levando para outros caminhos, né. Hoje sou o que eu sou e tô fora do Brasil, né, acho que por isso que você não se candidatou esse ano, né, Leila? Eu vou voltar pro Você tá Brasil. fora do Brasil. Eu voltarei para o Brasil e eu vou me candidatar a vereadora. Talvez eu seja igual as candidatas de Andréia, de Daniela, que não ganha nunca, mas vocês vão me ver lá. Eu vou fazer um santinho com papel reciclável, papel semente, estarei lá. Um QR Enfim, Code, né, um de QR repente vai code. ser holográfico já, né, porque não sei quando você vai voltar, mas a tecnologia do jeito que tá. É, Gente, e mas é por falar em tecnologia, por que a gente não está aproveitando disso para poder enxugar, inclusive, as próprias contas públicas, né? Porque essa questão de aumento da população, aumento do número de vereador, no atual contexto que a gente sabe como esse pessoal atua, né, as suas práticas, a gente precisa falar disso, sabe? A gente precisa falar de outras formas de participação, onde nós, cidadãos, podemos fazer esse trabalho de fiscalização. Né? E fazendo esse trabalho, sendo bem instruídos e tendo esses meios, né, a tecnologia, para ajudar nisso, esse número de vereadores não é necessário. Não precisa mais, não precisa, não se justifica mais. Esse número, a relação com o território e a população, estava no passado porque não existia meios, de fato, de você ter uma noção maior da cidade, dos problemas, de uma maneira, vamos dizer assim, até mais em tempo real, né, dessa compressão, vamos dizer assim, espaço-tempo. Mas agora que a gente tem, né, que aconteceu uma coisa no bairro tal, na mesma hora isso chega na Câmara, ou uma pessoa na outra ponta da cidade sabe tudo, não tem mais para que a gente ter esse número de vereadores. A gente precisa começar a pensar nisso,
sabe? Uhum. Também pensar, óbvio que aí é um outro nível de complexidade, mas esse número também de deputados que a gente tem, né? Deputados tanto estadual, deputado federal também, porque, bom, o judiciário para mim, ó, a gente está falando aqui de poder executivo e poder legislativo, mas queria deixar muito bem claro que eu acho que o poder judiciário no nosso país, para mim, é o principal problema que a gente tem entre executivo e legislativo. Por pior que seja a crise que nós temos, né, ideológica, tudo, mas o judiciário ele ainda está dentro de uma estrutura muito conservadora, onde nenhum dos outros poderes reacionária, como a Leila colocou, ninguém fiscaliza esses caras, eles mesmos se fiscalizam entre si, um corporativismo incrível, são extremamente privilegiados com destinação de recursos, né? Ou seja, é o poder mais caro que se tem no Brasil hoje, né? Mas a gente precisa, se a gente está falando de cortes, né? O corte não tem que estar em teto para a saúde ou para a educação, para nada, não. A gente tem que estar pensando nos privilégios dessa galera, sabe? Assim, ou seja, esse é o custo Brasil, para mim, sabe? Esse é o custo Brasil. É o privilégio que esse pessoal tem, né? Para fazer uma política mais efetiva que não fazem. Né? Infelizmente, essa é a roda do Brasil. No final das contas, a gente está vivendo num mundo invertido, né? Porque cada um dos poderes que deviam estar executando as suas atribuições, eles não estão. Eu falo assim, caraca, meu, a gente está vivendo num mundo invertido do Stranger Things lá. Só pode. É um pesadelo que a gente passa. Dá um desespero. Eu estava falando ontem, assim, com algumas pessoas, do desespero que é. E a gente, quem está na linha de frente, não dos territórios, né? Na linha de frente aqui, todo dia debatendo e falando sobre essas coisas nesse sentido, de linha de frente, tem uma hora que você fala, meu, como é que eu vou estimular as pessoas que estão perto de mim para fazer a luta, né? E, cara, vou falar assim, nesse contexto, a anomalia Pablo Marçal, ela é excelente. Cara, eu vi 3 vídeos dele ontem e eu falei assim, ele é perfeito. Dentro disso que tá posto, as pessoas não aguentam mais. E aí, quando você vai falar de política, as pessoas falam, isso não funciona, eu quero distância. Aí a gente fala, não, a gente tem que se aproximar da política, a gente tem que pensar a política. De que maneira? Se as atribuições de cada um dos poderes, de cada uma das pessoas que estão... igual essa... Nossa, gente, igual essa questão das emendas PIX, né? Das emendas fundo a fundo, né? Ai, Que o meu dinheiro Deus do vai para o céu. fundo, não tem rastreabilidade nenhuma e... Hoje, nesse momento, o Congresso está em guerra porque eles não querem que essa emenda PIX seja destituída, desfeita. E eles travaram uma batalha. Então tá bom, então não vai ter governabilidade. Como assim? Tipo, eles não estão nem aí para a população, eles não estão nem aí para o país, eles querem garantir os privilégios deles como classe política, que tem privilégio para caramba, como a Andrea estava falando, e que se dane o buraco na rua e a calçada. Vereador que pensa em buraco na rua e calçada é anomalia positiva, usando um termo aqui de meteorologia, mas, né? É. Não, e só para terminar isso aí, porque a gente já tá com tempo. Dizer para vocês que semana passada teve um acordão, sabe, o grande acordo nacional com o Supremo e com tudo, por conta dessas emendas, juntou todos os ministros do Supremo, Rui Costa, vários ministros de Lula, se juntaram com Arthur Lira e Rodrigo Pacheco para discutir as emendas. Então, Um quer dizer, acordo, né? um acordo, o judiciário que tem que fiscalizar o que é ilegal, simplesmente se sentou para conciliar. Gilmar Mendes sentou para conciliar quem mata e quem morre. E a questão do Pablo Marçal, a gente tá com vários analistas políticos que, pelo amor de Deus, gente, me paga que eu faça uma análise política melhor para vocês, viu? Show me the money. Porque vários analistas políticos dizendo assim, ai, não pode caçar a candidatura do Marçal, ele está fazendo
uso indevido de dinheiro, ele tá fazendo tudo errado de acordo com a justiça eleitoral, mas se a justiça eleitoral caçar ele, olha, ele vai ser o candidato antissistema. Gente, a lei diz que pessoas que estão fazendo o que ele tá fazendo têm que ser caçadas. Pronto! Ponto Como final. assim? Entendeu? Então, assim, revoltada. Desculpa. Vai, gente.